Olá, eu sou Laís Roquette, nutricionista, e essa semana eu sou convidada do programa Bem Viver. Como vocês podem perceber, nós estamos em um novo formato devido à pandemia do coronavírus e nós vamos falar sobre alimentação nesse período. No programa de hoje, nós vamos esclarecer algumas dúvidas sobre alimentação nesse período de pandemia. O coronavírus não é transmitido pelos alimentos, porém nós temos que ter cuidado ao manusear os alimentos, pois eles podem ter sido tocados por alguma pessoa que estava contaminada, ou esse alimento contém a embalagem que estava em alguma superfície contaminada e aí sim ele se torna um veículo de contaminação. Além de lavar as mãos antes de manipular os alimentos, nós também devemos preocupar em retirar os adornos, como alianças, relógios, pois eles também são fontes de contaminação. Nós devemos sempre estar higienizando as superfícies antes de estar manipulando o alimento. Então devemos ali lavar essa superfície com água e sabão e passar uma solução higienizante para depois estar manipulando aquele alimento. Lembrar sempre que se você manipular um alimento cru, você deve higienizar a bancada novamente para depois manipular outro tipo de alimento cozido. Então se eu for mexer com uma carne crua, algum tempero, depois disso eu devo higienizar novamente para estar manipulando outro alimento. Para higienizar os alimentos crus, nós devemos primeiramente retirar as folhas danificadas ou as partes danificadas desse alimento, depois lavar esse alimento em água corrente e assim colocar ele em imersão numa solução sanitizante, que seria a água sanitária. Você vai observar a diluição de acordo com a embalagem da sua água sanitária e colocar esse alimento em imersão por mais ou menos 10 a 15 minutos. Depois lavar em água potável e aí sim armazenar esse alimento de forma adequada para o consumo. Nesse período, nós devemos dar preferência para o consumo de alimentos cozidos, principalmente a carne cozida, pois as carnes cruas elas são fontes de contaminação, de bactéria, de vírus. Isso pode levar a gente ter problemas como diarreia, febre, e isso vai diminuir a nossa imunidade. Então, nesse período, preocupar sempre em estar consumindo os alimentos cozidos. Nesse período, é interessante a gente consumir o ovo de forma cozida, principalmente a gema cozida, pois ele pode ser uma fonte de contaminação da salmonela e isso causar uma piora da nossa saúde. Nós devemos evitar provar alimentos já partidos em feiras ou em supermercado, pois são alimentos que já estão ali manipulados por alguma pessoa. E principalmente do ponto de vista nutricional, nós não devemos consumir alimentos já partidos, pois eles também perdem vitaminas e minerais. Então dá sempre preferência para a fruta inteira e quando chegar em casa fazer a higienização correta antes de consumir. Não existe algum alimento que irá melhorar a nossa imunidade. Então, por exemplo, a vitamina C, vitamina D, nós devemos tomar muito cuidado com o que está sendo divulgado na mídia. Não existe uma fonte para melhorar a imunidade. O que melhora a nossa imunidade é a alimentação saudável como um todo. Então, incluir no nosso dia a dia o consumo de frutas, legumes, verduras, lembrar sempre do consumo de fibras, ela é muito importante para a saúde intestinal, consumir aveia, linhaça e também lembrar de hidratação. Nós podemos fazer um cálculo para manter a hidratação, uma média de consumo por dia é de 0,35 por quilograma. Você pode fazer para estar aí pensando e consumindo esse volume por dia de água. A
falta de alguns minerais e nutrientes no nosso corpo, nós podemos observar quando você estiver com alguns sintomas, como por exemplo, queda de cabelo, unhas fracas, sentir um cansaço sem uma causa aparente, se você tiver algum sangramento na gengiva, isso são sinais que você pode estar com alguma deficiência de alguma vitamina ou mineral. Mas para isso você tem que fazer uma consulta com o seu nutricionista para ele conseguir te orientar a melhor forma de estar repondo essa vitamina, caso necessário. Nesse período de coronavírus, os profissionais estão podendo atender virtualmente, então você pode entrar em contato com o seu profissional que ele vai conseguir fazer esse atendimento para você dentro de casa sem você precisar sair. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com o programa Bem Viver e o assunto de hoje é alimentação no período de pandemia do coronavírus. Nós devemos tomar muito cuidado com a alimentação dos nossos idosos. Observar se esse idoso ele teve uma diminuição do apetite nesses períodos, observar também a hidratação dele. Uma forma interessante de estar ofertando a alimentação para o idoso é um alimento mais macio. Ele consegue mastigar melhor e ele consegue absorver todas as vitaminas e os minerais daquele alimento. Então, introduzir uma alimentação mais macia e gradual durante todo o dia. E lembrar sempre, se ele apresentar perda de peso ou algum outro sintoma, você deve procurar um profissional. Nesse período de isolamento, nós temos que tomar cuidado para não ficar querendo beliscar muita coisa dentro de casa. Uma alternativa é estabelecer uma rotina, principalmente com as nossas crianças. Estabelecer o horário de acordar, o horário de almoçar e principalmente preparar as refeições na hora que for comer. Então, preparar a mesa de café da manhã, preparar a mesa do almoço, para a criança perceber que está tendo uma rotina, mesmo estando em casa. Para os adultos, quando for trabalhar, evitar estar sempre colocando ali próximo a alimentos para estar petiscando. Quando for consumir, preferir sempre alimentos mais saudáveis. Então, frutas, legumes e evitar estar consumindo muito doce e também alimentos industrializados. A primeira coisa que a gente precisa fazer antes de fazer as compras no mercado é observar o que a gente tem em casa e depois fazer uma lista do que a gente vai comprar. Um período bom para a gente estabelecer de consumo é de uma semana, pois a gente vai precisar ir no mercado só uma vez. E aí sim a gente consegue observar o que a gente conseguiu consumir e aproveitar esses alimentos que já estão em casa e evitar o desperdício. Esse período é muito importante para a gente estar repensando os nossos hábitos alimentares, como, por exemplo, criar nossa horta, utilizar temperos caseiros. Nós podemos também aproveitar as crianças em casa e cozinhar algum alimento com elas, fazer novas receitas, testar novos sabores, chamar o pessoal para estar cozinhando junto e principalmente realizar essa refeição em família. Isso é muito importante e acolhedor nesse momento. Nós chegamos ao final do programa Bem Viver e na próxima semana voltamos com um novo tema. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.